Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nós estamos aqui retornando ao nosso vídeo falando sobre as mitzvot para Bnei Noach, na verdade, que são conhecidas, por todos aí como Sheva Mitzvot, ou seja, 7 leis para os não-judeus, para os gentios, para os descendentes de Noé, seus filhos Sem, Cam e Javé, que popularizaram toda a humanidade nos seus dias, tendo ali os seus descendentes, e as leis de Noach deveria ser ensinada para todos os descendentes de Sem, Cam e Javé. Nós vemos aqui os apóstolos também, aqui com a Kehilá, com a primeira comunidade primitiva do primeiro século, eles ensinando as mitzvot. Tem um amigo que ele fez uma pergunta e perguntou assim, certo? Aqui no versículo, no capítulo 15 e no versículo 20, ele dizia que só tem 3 mandamentos que são que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Então ele perguntou assim, olha, só tem 3 mandamentos que os apóstolos colocaram, não foram 7. Te respondo, amigo, porque aquela comunidade e esses gentios que já estavam adentrando a comunidade, eles já guardavam outros mandamentos, ou seja, eles criam que existia somente um Deus, que era o Criador, que era aquele que o próprio Yeshua pregava, que havia somente um Deus, não havia outros deuses, porque quem adora 2 deuses, isso é idolatria, é avodazará, é idolatria. E um dos primeiros mandamentos para os não-gentios eram não cometer idolatria, não fazer idolatria, avodazará. O próprio Yeshua ensinou, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. E Yeshua também lá no evangelho de Marcos, ele disse assim, crede no evangelho. Mas que evangelho é esse? Será os 4 evangelhos? Marcos, Mateus, Lucas, João? Nem eram escritos. Mas que evangelho é esse que Yeshua já pregava? Era a Torá. Era os profetas, era aquilo que os profetas, eles anunciavam, aquilo que os profetas falavam, porque a palavra evangelho significa em hebraico. No hebraico é Bessorá, boas novas, boas notícias. Então, Yeshua chegou na sua pregação dizendo à casa de Israel, crede no evangelho. Que evangelho é esse? Eram as escrituras, era o Tanar, era a Torá. Eram os 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio e todos os profetas. Então, Yeshua e todos os seus apóstolos, eles ensinavam ao povo naquela época as escrituras. Eram ali as ferramentas que os apóstolos, que Yeshua usou, eram as escrituras. Quando Yeshua, ele foi lá na Equenese, na sinagoga, ele foi ler lá a passagem da Haftará, no seu Shabat, naquele dia, lá ele pegou o rolo da Torá, beijou o rolo da Torá e ali colocou sobre Abimá e ele começa a ler a passagem do profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, capítulo 61, que dizia, Urua, o Espírito do Eterno está sobre mim, ele repousa sobre mim. Ou seja, se cumprindo ali aquela profecia ali em Yeshua. Então Yeshua pregava as escrituras, que era a Torá e que eram os profetas, e que era aquilo que eles tinham na época para transmitir ao povo de Israel. Então, aquele povo, o gentio, eles já obedeciam, eles não tinham idolatria, eles adoravam agora somente um Deus, que era o Deus Criador, que era o Deus de Israel. Eles também não blasfemavam o nome divino, o nome de Deus, Eles também não matavam, porque eles foram ensinados que não deveria matar, derramar sangue, por qualquer motivo. E também eles foram ensinados a não cometer transgressão,
ali, como o mandamento diz, que se abstenha das carnes sufocadas, oferecidas aos ídolos, da impureza das carnes sufocadas e do sangue. Né? Então, esses 3 mandamentos eram aquilo que faltavam para esses goim, para esses gentios, para eles obedecerem. Então, os outros mandamentos eram as transgressões, né? Não adulterar, porque eles adulteravam, porque eles eram goi, eles faziam tudo que dava na cabeça, né? Porque as nações naquela época, assim como hoje, nos dias de hoje, o goi, o gentio, ele faz aquilo que ele quer fazer, ele faz. Porque não há mandamento. Então, as 7 leis para os não-judeus, para as nações, são leis morais, que foram estabelecidas pelo próprio Deus, lá no Monte Sinai. Outra coisa que eu queria ler para vocês aqui, é que as 7 leis de Noa, ela representa a mais antiga das filosofias éticas, né? Porque são leis éticas para nações, para povos, e são preceitos tão antigos quanto qualquer religião, pois elas foram dadas a Adão, ou seja, a Adão, o primeiro homem, no dia da criação. Surpreendentemente, as 7 leis de Noa continuam a ser novidade, a menos popular de todas as doutrinas religiosas, ou seja, as religiões, eles não falam das 7 leis de Noa. Eles não pregam as 7 leis de Noa, não ensinam as 7 leis de Noa. Olha, observe que isso aqui não é ensinado dentro das igrejas. Não é ensinado, os pastores, os religiosos não ensinam as 7 leis de Noa porque não conhecem essas 7 leis de Noa. Mas nós estamos chegando. Mas agora nós estamos chegando nos últimos dias, nós estamos vivendo os passos do Mashiach, do Messias. Nós estamos entrando na era messiânica e por isso nós estamos recebendo as revelações de Deus para o tempo determinado de hoje e agora. Então, esses são os mandamentos. E diz surpreendentemente que as doutrinas não estão, né? Essa doutrina, esse ensinamento para os Bnei Noa não são ensinados. A surpresa no caso de respeito ao fato de que todos os povos guardaram consigo algo dessa tradição, né? Porque muita gente já guardava sem saber. Tem gente que guarda as 7 leis de Noa sem saber, né? Ele não blasfema o nome de Deus, ele crê que existe só um Criador. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. O eterno não é 2. O eterno é 3, o eterno é 4, o eterno é 1, é o Criador. Então, muita gente já cria que Deus e crê que Deus é um. Então, de maneira sem saber, as pessoas guardam algumas dessas tradições que foram dadas por Deus, porque ficou como registrado na nossa alma. Ficou registrado no DNA de Adão, de Rava, nossa mãe, de Eva. Não é? Então, em maior ou menor grau. E mesmo assim, muitos estranham o fato de saberem que possuem uma aliança com Deus independente das religiões existentes no mundo. Uma aliança estabelecida desde o princípio da história. Então, as 7 leis de Noa foram estabelecidas pelo Eterno. Então, respondendo aqui a pergunta aqui do nosso querido, então, aqui há 3 mandamentos, mas são 7 mandamentos. Então, os gentios aqui já estavam sendo ensinados pelos apóstolos que deveriam somente crer que existe somente um Deus Criador. Não blasfemar o santo nome do Eterno, né? Não elevar a voz para o chamar e para o céu e dizer: por que eu estou passando por isso? Isso é culpa de Deus, né? Porque o homem, ele planta e depois ele colhe, não é verdade? Então, isso está sendo pregado nos dias de hoje, está sendo ensinado. Eu estou ensinando a você, talvez você não sabia das 7 leis de Noa, mas agora você está sabendo. Você está aprendendo, então coloque em prática. Porque muita gente acha assim: eu estou fazendo a vontade de Deus, porque eu estou indo ali, eu estou indo na minha religião, eu estou lá na minha religião, eu faço assim, e eu estou fazendo a vontade de Deus. Meu amigo, fazer a vontade de Deus é aquilo que Deus mandou fazer. Tem um Midrash que diz que Deus saiu aos gregos, Deus saiu aos romanos, Deus saiu na Babilônia, Deus saiu aos assírios, oferecendo a sua Torá. E todos diziam assim a mesma coisa.
O que é que tem nessa Torá? Aí o Eterno disse, é um midrash, é uma parábola. O Eterno dizia assim, olha, não adulterarás. Aí os romanos diziam, não, para nós aqui não dá para a gente guardar essa Torá. Não, porque aqui a gente adultera demais. Né? Eles foram lá para os gregos e disse, olha, aqui a Torá, mostrou a Torá para eles, olha, o que é que diz essa Torá? Essa Torá diz que não deve se adorar outros deuses. Os gregos disseram, olha, aqui não dá para nós, porque aqui nós somos politeístas, nós adoramos vários deuses, né? E Deus saiu perguntando a uma nação a outra e chegou até Israel, ao povo judeu, e apresentou a Torá ao povo judeu. E o povo judeu, então, disse para o Eterno tudo aquilo que o Eterno falou, isso nós faremos. Mesmo sem entender, nós vamos fazer, depois a gente tente. Né? Então esse é o povo judeu, eles se aliançaram, é o povo do pacto, é o povo da aliança, e por isso Deus deu a Torá ao povo de Israel e as interpretações da Torá e das todas as escrituras para o povo de Israel, que são luz para as nações. Então aqui está aquilo que os profetas, aquilo que os apóstolos também, eles passaram para aquela primeira Querrilá, aquela primeira comunidade também, as 7 leis de Noé. Depois nós vamos nos aprofundar mais, né, nessa questão das 7 leis de Noé, explicar mais sobre essas 7 leis de Noé, porque são 7 leis, mas existem ramificações também dessas 7 leis, né? Existe mandamento dentro dessas 7 leis para que o gentio possa cumprir. Aí então, esses aqui que estavam na comunidade, dentro da comunidade, deveriam guardar essas leis, porque era como se fosse um ensaio. Eles guardando essas 7 leis de Noé, era uma porta aberta para eles fazer a sua convenção, né? Para ele se converter ao judaísmo e se tornar um judeu. Mas se ele não quisesse tornar um judeu, ele vivia a vida toda dele como um gentil, como um justo das nações. Ou seja, um bem Noé, um justo das nações. Alguém pode dizer assim, mas não tem esse nome na Bíblia. É verdade, não tem esse nome na Bíblia. Mas se você meditar em todas as escrituras, Deus se revelou a Israel e Deus também se revelou ao gentil, ao goi, também se aliançando, trazendo a sua mensagem de arrependimento também para os povos, para que os povos pudessem arrepender. É o caso de Ioná, de Jonas, que o Eterno mandou, enviou ele lá para Nínive, para pregar para Nínive. Deus enviou também vários dos profetas também para falar às outras nações, para trazer decretos, né, para as outras nações, porque muitas das nações se levantavam, perseguiam o povo de Israel. Então Deus usava os profetas para ali transmitir a sua palavra e para falar para as outras nações que elas também deveriam se converter ao verdadeiro Deus e guardar, como gentil, guardar essas leis que foram estabelecidas uma vez por Deus lá no Jardim do Éden, lá no Gan Éden, lá no início da criação. E também Hashem, o Eterno, Kadosh Baruch Hu, entregou a Moisés lá no Monte Sinai, também entregando a Torá para o povo de Israel, mas entregando também as 7 leis de Noé, Sheva Mitzvot, as 7 leis de Noé para o gentil, para se tornar um justo das nações. Se torne um justo das nações, guarde as 7 leis de Noé, estude essas leis, procure mais sobre essas leis, as 7 leis de Noé, e seja um justo, e você vai encontrar o Alambabá, o reino vindouro, o mundo vindouro, aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Então seja um justo nas nações. Então nós vamos continuar ainda, falando ainda a respeito dessa comunidade, porque lá na frente, essa comunidade do primeiro século, ela iniciou muito bem. Ela iniciou
com o Ruach Kodesh, ela continuou no seu crescimento, ela continuou ali a convenção de Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo, e também de outros, os diáconos, que faziam lá a obra, ganhavam muitas vidas, não é? Pregava lá a palavra, né? Muitas pessoas se arrependiam, fazia techuvá, fazia retorno, né? À sua fé, ou seja, eram judeus que estavam afastados da Torá, afastados dos mandamentos, mas através da pregação e dos sinais que eles operavam através do Ruach Kodesh, então eles faziam techuvá e faziam retorno, né? Techuvá é fazer um retorno, é retornar, é voltar para as práticas. E aí essa Kehilá, ela crescia, veio os gentios, adentrou os gentios, ensinou os gentios como se deveriam servir a Deus, mas no 4º século, assim como Shaul HaShaliach escrevendo as suas cartas, essa comunidade, essa Kehilá, ela se desviou da verdade. Né? No 4º século, né, ela se desviou da verdade. Então nós vamos marcar mais outra gravação para falar sobre este assunto lá no 4º século, quando essa comunidade, essa Kehilá, houve um desvio, houve perseguição, vários judeus foram mortos, o Império Romano, que já estava imperando na época, também no 4º século, com Constantino também, que fez vamos dizer, um casamento, né, político e religioso, um sincretismo religioso, e onde muitos ali se apostataram da fé e enveredaram para outro caminho, e outros judeus foram mortos, foram perseguidos, né? Como é conhecido pelos cristãos, os cristãos conhecem como os primeiros cristãos que foram mortos nas arenas, né? Então aqueles cristãos lá eram judeus que criam que Yeshua era Mashiach, então eles foram mortos nas arenas, eles foram perseguidos, né? Eles foram açoitados em praça pública, muitos tiveram que fugir, mas houve um remanescente. Houve um remanescente que Deus guardou os remanescentes, né? Então houve o desvio, mas houve o remanescente. Então, que você continue conosco, compartilhe os nossos vídeos para muitas pessoas, o nosso shiurim, nossas aulas, e vai ser muito bom estar com todos vocês. Compartilha, se inscreva, envie para muitas pessoas, para que juntos nós venhamos a crescer no conhecimento e na recede, na graça, na bondade, no pacto, porque a palavra recede, graça, significa tudo isso, significa bondade, significa pacto, significa aliança, compromisso com emet, compromisso com a verdade. Que a Shem abençoe a todos, Shalom Alecha, que a paz esteja convosco. Deus abençoe.